No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo que você pode fazer com o seu dinheiro, com os seus investimentos, nesse cenário maluco que a gente está vivendo, de inflação e recessão batendo na nossa porta, custo de energia subindo, crise hídrica e tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo todo. Então vamos conversar sobre tudo que isso impacta nos seus investimentos. Então fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Sejam bem-vindos ao canal Olho da Cara Educação Financeira. Meu nome é Júlio e aqui a gente fala tudo sobre economia comportamental, sobre investimento, sobre finanças e todas essas coisas importantes para você cuidar do seu rico dinheirinho. Então, se você gosta desse tema, se você acha esse tema importante, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda semana a gente está postando vídeo sobre esse tema tão importante. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre a inflação, sobre a recessão, sobre o custo das commodities, como tudo isso está impactando na economia nacional e na economia mundial. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como isso impacta nos nossos investimentos, quais as opções de investimentos que a gente tem e como esse cenário todo vai impactar cada um dessas classes de investimento para você poder tomar uma decisão do que fazer com o seu dinheiro. Então, se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e um card aqui em cima que vale a pena dar uma olhada. Então vamos lá. Fazendo um resumo do que eu falei naquele vídeo, a inflação ela está vindo forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ela deve ficar nos acompanhando aí por alguns anos. Além disso, a gente teve recentemente um aumento muito grande nos custos de energia no mundo inteiro. Então, petróleo, o carvão mineral, que é usado para geração de energia, o gás natural, todos esses itens da matriz energética mundial estão subindo muito. Além disso, o custo do frete marítimo também explodiu recentemente, isso tudo impactando aqui para a gente o custo dos produtos importados. Tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Além disso, tem a crise hídrica também aqui no Brasil, que está impactando aí o preço da energia elétrica, que também influencia no custo de todos os produtos e serviços que a gente consome. Tá? Então, pensando nisso tudo, como é que ficam os nossos investimentos? O que eu devo fazer a partir de agora? Antes de falar sobre isso, eu queria dar um aviso, fazer um disclaimer aqui, que eu não sou economista, eu não tenho bola de cristal, então eu vou dar minha opinião pessoal sobre o que eu acho que vai acontecer, para que isso abra a sua cabeça, para você reflita sobre o assunto e tome as suas próprias decisões, tá ok? Então, falando primeiro sobre renda fixa. Tesouro Selic, começando por ele, o que deve acontecer? O governo está subindo constantemente aí a taxa Selic nas últimas reuniões, então, e deve continuar subindo até que a inflação esteja sob controle. Então, se você tem uma aplicação em Tesouro Selic, essa aplicação deve continuar rendendo cada vez mais. Então eu acho que se você tem dinheiro lá, é uma boa opção. Se você não investe ainda em Tesouro Selic, eu penso que você deve considerar essa modalidade de investimento, porque também a gente tem um componente muito importante que o ano que vem teremos eleições presidenciais e isso sempre afeta os mercados. Durante o ano de eleição presidencial, principalmente, os mercados ficam muito agitados, ficam muito voláteis. Então, se você não gosta de risco, o Tesouro Selic sempre é uma boa opção. Os outros tesouros, Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, eu não recomendo, a menos que você queira levar esses títulos até o vencimento, que sempre é um vencimento longo, 2035, 2040. Se você precisar vender esses títulos antes do prazo final, você pode ganhar ou perder muito dinheiro. Então, se você está investindo para uma renda fixa em que você quer mais segurança, se você não conhece o fenômeno de marcação ao mercado que governa essas oscilações, eu sugiro você ficar fora do Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado. Os outros investimentos de renda fixa, né, tem CDB, fundos de investimento propriamente ditos, que investem em renda fixa, devem acompanhar a mesma lógica do Tesouro Selic. Eles devem render mais nos próximos meses, porque eles são baseados no CDI, que no final das contas ele segue muito de perto ali a taxa Selic, né?
então deve render. Se você não gosta de risco, quer se proteger um pouco dessas oscilações aí dos próximos meses, acho que é uma alternativa bastante interessante. Falando agora sobre renda variável, ações. O que deve acontecer com as ações? Bom, como eu comentei agora há pouco, período de eleição presidencial no ano que vem, o mercado deve oscilar naturalmente, né? O preço das ações deve subir, cair bastante, porque as pessoas ficam com medo. Geralmente o preço cai, porque as pessoas ficam com medo e acabam migrando para um porto seguro, uma renda fixa. Os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do Brasil, esperando o cenário se acalmar para ver o que vai acontecer. Então, naturalmente, a Bolsa cai por conta disso. Além disso, está tramitando no Congresso aquela lei da reforma tributária que prevê uma tributação de 20% dos dividendos pagos pelas empresas. Então, por exemplo, se você tem uma ação de uma empresa que paga 10% de dividendos no ano, você vai passar a receber 8% por conta dessa tributação. Então, se essa reforma for aprovada, muita gente vai sair também da renda variável para migrar para a renda fixa. Então, o preço das ações devem cair. Esse é um ponto bastante polêmico, porque ele vai tributar na ponta, mas promete reduzir a carga tributária das empresas. Então, vai aumentar o lucro das empresas, mas vai tributar na ponta. Então, posso até fazer um vídeo sobre isso, explicando. Eu acho que isso não vai impactar muito os dividendos no final das contas, né? Mas é um risco que se corre e que as pessoas estão com medo e que provavelmente, se for aprovado, muita gente vai sair do mercado de ações, fazendo o preço das ações baixarem ainda mais. Eu acho que, por conta dessas duas coisas, o ano que vem a gente vai ter grandes oportunidades de comprar boas empresas por bons preços por conta disso. Mas isso aí vai do risco de cada um tem um apetite diferente para risco, né? Eu invisto em ações pro longo prazo, então eu considero que é uma oportunidade de comprar boas pechinchas aí, achar boas pechinchas, né? Próximo item, fundos imobiliários. Eu sou bastante fã de fundos imobiliários porque, além de eles pagarem um aluguel todo mês, esse aluguel ele não está atrelado ao seu principal ali, que é o patrimônio do fundo, que de certa forma corrige ali pelo mercado imobiliário, que também está atrelado à inflação. Então é uma modalidade em que você consegue ter rendimentos e ainda assim corrigir o seu patrimônio principal. Eu acho que o fundo imobiliário é uma boa opção nesse momento, principalmente os fundos imobiliários de papel, que estão performando bastante, né? Eles são atrelados ao IPCA, ao IGPM, geralmente. Então, esses índices estão altos, então a tendência dos fundos de papel é pagar bons dividendos aí nos próximos meses. Tem um pouco de risco aí nos fundos de papel, né? O contrato que ele compra tem uma inadimplência, mas a remuneração deles é bem mais alta e esse risco acho que é um risco bastante controlado, né? Os fundos imobiliários de papel, de tijolo, desculpe, eu acho que eles vão dar uma recuperada, mas depois vão dar um pouco de lado. Principalmente os fundos de shopping, né, que sofreram demais por conta da pandemia. Tem muitos fundos de shopping ainda que estão baratos, alguns já se recuperaram, mas por conta desse cenário de estagflação e de inflação e com estagnação econômica, eu acho que eles não vão crescer num ritmo tão grande assim. Tá aí, mesma coisa para os fundos de logística, por exemplo, que com essa estagnação, com essa recessão, a tendência do comércio é diminuir, então a parte logística também acaba sofrendo um pouco com isso. Então eu acho que eles vão dar de lado, mas fundos imobiliários, naturalmente, eles oscilam muito menos do que as ações. Eu acho sempre, fundo imobiliário, eu sou sempre fã deles e acho que é sempre uma boa opção. E também com a reforma tributária, mesmo que se ela for aprovada, os dividendos dos fundos imobiliários vão continuar sendo isentos de imposto de renda. Então é sempre uma coisa, um ponto a mais para se considerar. Próximo item, ouro. Eu acho que o ouro ele vai se valorizar bastante nos próximos meses. O ouro, como eu sempre falo,
ele não é um investimento, ele é uma proteção do seu capital, ele não vai te render juros, mas ele é um ativo importante para você se proteger. Principalmente nesse cenário mundial em que os governos imprimiram dinheiro a rodo, não só no Brasil, os Estados Unidos também imprimiu dinheiro aí, quantias exorbitantes, trilhões e trilhões de dólares. Então isso vai gerar inflação, então o dólar tende a se desvalorizar também. Então o ouro, ele nesse momento de inflação, de desvalorização monetária, o ouro é sempre um porto seguro. Então eu acho que ele vai se apreciar, vai se valorizar bastante aí nos próximos meses, né? Criptomoedas, eu acho que vai continuar nessa eterno cabo de guerra entre governos e bancos centrais e o resto da sociedade, uns tentando derrubar, outros tentando alavancar as criptomoedas, mas eu acho que também nesse cenário de incerteza, de inflação mundial, de impressão de dinheiro descontrolada, a criptomoeda, como é um ativo escasso, ele é sempre uma boa alternativa de proteção de capital também. Mas ele é um ativo extremamente volátil, como eu sempre falo, tenha sempre uma parcela pequena do seu patrimônio investido em criptomoedas. Não se arrisque demais, porque é um mercado muito volátil, você pode acabar perdendo todo o seu dinheiro se você precisar vender no momento que o mercado está em baixa. E por último, que eu deixei, que é um ativo aí bastante controverso, que é o dólar. O dólar eu não consigo ainda formar uma opinião sobre ele. Se esse cenário todo de inflação e recessão fosse isolado aqui no Brasil, eu com certeza falaria o dólar vai explodir. Mas os Estados Unidos também está complicado as coisas por lá. Eles estão imprimindo dinheiro, como eu falei, a rodo. Até recentemente teve quase que um apagão do governo, que eles gastaram todo o orçamento do ano e não aprovaram ainda o orçamento do próximo ano fiscal. Então o governo estava no impasse ali, que estava acabando o dinheiro para gastar. Então tiveram que fazer uma aprovação emergencial de aumento de verba. Volta e meia eles fazem isso, né? Mas agora de novo fizeram. Então isso acaba afetando aí o preço do dólar frente às outras moedas. Então eu não consigo ter um sentimento sobre o que vai acontecer com o dólar. Ele, para mim, é uma caixinha de surpresas. Se você tem uma opinião sobre ele, inclusive, deixa nos comentários aí que a gente vai discutindo, trocando uma ideia, que eu vou gostar bastante de saber aí de vocês o que vocês estão achando sobre tudo isso. E se você gostou desse conteúdo que eu postei aqui, considere se inscrever no canal, ativa o sininho. Como eu falei, toda semana estou postando vídeo aqui sobre esse conteúdo. E se gostou desse vídeo, considere dar um joinha pra gente aí, que isso ajuda bastante ao YouTube promover esse vídeo e essas informações que eu acho que são bastante importantes para todo mundo. Isso acaba chegando para mais pessoas. Ok, pessoal? Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.